O nosso Deus é um Deus escritor e por isso o seu povo foi chamado para ser uma comunidade de leitores. Essa é uma frase do pastor Pedro Pamplona que ficou profundamente gravada no meu coração, porque é uma verdade absoluta. O cristão ele foi chamado sim para ser um leitor. Por isso todo cristão deve exercitar o hábito da leitura. Principalmente e primeiramente com a palavra de Deus, que ela é indispensável. E, consequentemente, ali nós podemos pegar outros livros, tanto livros cristãos, que vão nos ajudar a ter uma visão mais profunda da palavra de Deus, a aplicar as verdades da palavra de Deus à nossa vida prática, vão nos ajudar a nos orientar, mas também nós podemos apreciar o dom e talento da graça comum que o Senhor distribui para pessoas escreverem histórias tão maravilhosas que nós podemos encontrar no meio da ficção. Então, por isso, hoje eu trouxe muitas dicas práticas para você que quer melhorar o hábito da leitura ou até mesmo desenvolver aí desde o comecinho, desde o zero. Mas sem muito falatório, vamos começar para as dicas que estão muito boas. E a primeira dica é: se entenda como leitor. Você vai começar a entender, e isso é muito fundamental, que tipo de leitura você gosta de fazer agora nesse início ou nessa retomada. Você vai entender o seu ritmo de leitura. Por exemplo, se você quer ler um livro que seja livro cristão, você pode observar ali durante a pregação do seu pastor quais são os assuntos que mais chamam a sua atenção. E também é muito importante você observar o seu ritmo de leitura, porque leitura não é uma competição. A leitura é sobre aproveitamento. Então, isso é uma coisa que o leitor constantemente tem que estar trabalhando aí no coração. Então, é ler para aprender, não ler para competir. E aí, você tem que observar o seu ritmo de leitura e respeitá-lo, porque vai ter sempre alguém que vai ler 20 livros por mês, enquanto você leu um ou dois. E tá tudo bem, porque você precisa respeitar o seu ritmo de leitura. Quando você coloca e prende sua mente em ler uma quantidade de livros que você não consegue, você acaba se desestimulando. Se você consegue ler 2 livros por mês, muito bom, contanto que tenha aproveitamento. Se você consegue ler 5, que ótimo. Se você consegue ler 10, maravilhoso, mas que tenha sempre o aproveitamento. A segunda dica é: descubra qual é o seu horário de ouro, que você vai conseguir prestar atenção, que você vai conseguir manter a concentração, que você vai conseguir um ambiente que não te atrapalhe. Então, por exemplo, no começo, você realmente vai ter que ficar muito atento à sua rotina. Vai ter os seus momentos que o seu próprio cérebro, a sua cabeça, está mais predisposta ali a se concentrar por mais tempo, a reter mais o que você está lendo. O meu horário assim de ouro é pela manhã. Só que eu coloco realmente as prioridades: leitura bíblica, o estudo da Bíblia e as coisas de casa, que é quando eu tô com mais energia e é pela manhã. Hoje, como o meu hábito da leitura já está estabelecido, eu consigo realmente ler nas brechas que eu tenho durante a minha rotina diária. Mas se você ainda não chegou nesse ponto de realmente conseguir ler em qualquer momento, é muito importante que você tenha um horário X todos os dias que o seu cérebro entenda. É nesse momento que eu vou precisar parar, relaxar, desacelerar e me concentrar na leitura. Lembrando que a leitura não pode substituir a leitura da palavra de Deus. Então, o seu momento de ouro aí de concentração, você dedica à leitura da palavra de Deus. E o segundo momento de ouro do dia, você pega um livro para ler, seja para ler e aprender mais sobre a palavra de Deus, um livro cristão, seja uma ficção. Mas aí você reserva esse segundo momento de ouro. Se você é mãe, provavelmente vai ser quando as crianças dormiram. Ou se você trabalha fora, você vai ter que conciliar com o horário do seu trabalho. Então, talvez seja no horário do almoço, no horário do lanche. Muita gente vai conseguir ter uma concentração melhor de manhã. Algumas pessoas vão conseguir ter uma concentração melhor durante a tarde. Outras pessoas são noturnas e conseguem se concentrar melhor à noite, antes de dormir. Então, você vai ter que descobrir qual é o momento que você vai conseguir encaixar esse hábito na sua rotina. O que me leva à terceira dica: sempre, sempre, sempre tenha um livro por perto. Então, se você vai sair de casa, leva um livro na bolsa. Se você tem Kindle, leva o Kindle, já deixa preparado os livros baixados. Se você tá em casa aí fazendo as obrigações de casa, você deixa livros de fácil acesso, seja na escrivaninha, seja lá do lado da TV da sala, em lugares estratégicos, porque quando você tem uma brecha de tempo, aí você pega o celular para scrollar o feed do Instagram, sei lá, do YouTube, você vai lá e pega o livro para ler, ao invés de mexer no celular ou de ligar a TV. Porque, gente, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão de leitura versus tela, porque todo mundo já sabe que a leitura traz bem mais benefícios. Mas
a gente precisa lembrar que isso é um fato também, né? Então, o nosso cérebro, ele sempre vai se acostumar com o que é mais fácil. Então, se a gente consegue dopamina só mexendo no celular, é óbvio que ele não vai querer gastar energia lendo um livro de, sei lá, 300 páginas, quando ele pode, em 1 minuto, scrollar o vídeo, rir dos vídeos que duram 30 segundos e conseguir a dopamina ali em, sei lá, 15 segundos nos vídeos lá engraçados ou, enfim, ou vendo a vida do povo. Isso é um fato. Então, a gente precisa exercitar o nosso cérebro a ele entender que ele consegue também sentir prazer na leitura. E por isso é tão importante você saber ler o que vai trazer prazer para você, o que vai fazer o seu cérebro sentir prazer durante a leitura. Então a leitura ela não pode ser maçante. Você precisa saber o que ler, precisa ser assertiva no que você vai ler, para trazer esse prazer e o cérebro entender que ler é bom. Então, sempre tem um livro com você. Vai lá esperar uma consulta médica, leva o livro. Vai no salão, passar horas ajeitando o cabelo, leva um livro. Vai viajar, então o trajeto aí você já vai lendo o livro. Enfim, tá pela casa aí, já deixa livros em lugares estratégicos para você realmente, quando tiver essas brechas na sua rotina, você ir lá e pegar o livro e ler, além do horário fixo que você já estabeleceu. E a quarta dica, ela vai te dar um plus muito importante, porque no momento que você estabeleceu de leitura todos os dias na sua rotina, você pode transformar esse momento em algo mais especial, que vai te dar aí um gás a mais, uma empolgação a mais para que esse momento chegue. Então, por exemplo, se você mora em condomínio ou tem essa possibilidade, esse espaço, você pode ir para um espaço legal, ao ar livre, você pode também comer uma coisinha gostosa, beber um café, e você vai associar esse momento da leitura com uma coisa bem prazerosa. Vou comer um docinho se eu for para esse momento da leitura, então o docinho ele vai lá te dar um gás a mais. Então você pode fazer essa estratégia. E aí é um leque de possibilidades, porque cada pessoa vai ter um gás diferente para esse momento. Mas se a leitura não está te empolgando de jeito nenhum, o livro não está te prendendo, nós vamos aí para a próxima dica, que é: não tenha medo de abandonar o livro ou de deixá-lo de lado para outro momento. Porque se você forçar a leitura que não está fluindo para você, o que é que vai acontecer? O que chamamos de ressaca literária. O que é a ressaca literária? É quando você passa um tempo sem conseguir ler nada. E aí vai ser muito pior, porque você vai ter que recomeçar o hábito aí da leitura quase do zero, basicamente. Então, se o livro não tá fluindo para você, a leitura não tá te empolgando, você não tá sentindo prazer em continuar a leitura, troca o livro, porque senão os prejuízos vão ser muito maiores. Mas uma dica excelente, essa sexta dica, presta atenção, por quê? Isso aqui me dá um gás que vocês não estão entendendo. Estar no meio do mundo literário. Nossa, gente, se vocês estão sentindo que a desmotivação para ler tá chegando, coloca um vlog de leitura, coloca uma pessoa falando sobre dicas de livros, coloca alguém falando sobre livro, vai lá no Scoob, vê comentários sobre livros, vê o que tá em alta, vai lá no Maratona App, vê uma pessoa lendo. Gente, o que me empolga é estar nesse mundo literário. Claro que a gente tem que ter muito cuidado para não cair na comparação que eu falei lá no começo, porque tem gente, sempre vai ter alguém que vai ter lido 12, 15, 20 livros no mês, que vai ter lido um livro em 24 horas, só que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então a gente tem que pisar no mundo literário, principalmente o mundo virtual literário, com muito cuidado, principalmente quanto à comparação. Mas o mundo literário também tem muitos benefícios. E um deles, pelo menos para mim, é que ele me empolga e me dá um gás muito grande para eu me estabelecer ainda mais como leitor. Então, se eu estou sentindo que eu estou perdendo o hábito da leitura diária, eu vou lá e sempre coloco algum conteúdo literário que a gente acha assim de ruma. Aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem em todo canto. Mas uma dica extra aí para quem é cristão é que precisa ter cuidado com os livros de ficção, porque nem tudo que um não cristão vai escrever, a gente vai precisar ler, a gente vai ser edificado ao ler, porque existe a graça comum que o Senhor derrama sobre todos os escritores. O Senhor, ele é um escritor, ele é um autor da palavra de Deus, ele permitiu que os seres humanos também, alguns, né, tivessem esse dom, esse talento para escrever. Então nós podemos desfrutar da graça comum do Senhor quando um ímpio ele escreve um bom livro, mas sempre o que vai reger a nossa vida diária, que é a nossa vida comum, as nossas escolhas, a gente precisa sempre reger a nossa vida sob os princípios
morais da palavra de Deus. A sétima dica é observar as fases de leitor que você tem. E é muito legal porque, assim como na vida, a leitura também tem fases na nossa vida. Então, a gente pode dançar conforme a música e também a gente aprende a recalcular a rota. Muitas vezes, a gente programa que vai ler vários livros. Ah, esse mês eu quero ler esse livro, esse livro, esse livro. Mas ali na metade do mês, a nossa vibe muda, o nosso ritmo de leitura desacelera e nem sempre dá certo. Esse é um dos motivos pelo qual eu não costumo separar livros para ler durante um mês ou durante um ano. Eu fiz aí o vídeo de 12 livros para ler em 2026, porque são livros ali que eu estou na vibe no momento. Mas, como eu falei para vocês lá no vídeo, pode ser aí que durante um ano, ao decorrer do ano, a minha vibe mude e eu sinta vontade de ler outras coisas. E tá tudo bem, porque voltamos para o ponto de que se você forçar uma leitura que não tá fluindo para você, você vai entrar na ressaca literária. Então você precisa ir sempre observar o seu ritmo de leitura, observar em qual vibe você está, até porque vai ser mais fácil você saber o que você tá querendo ler naquele momento. Então, se você tá numa vibe de ler, estudar sobre oração, você não vai pegar um livro sobre, sei lá, casamento. Não é errado você ter mais interesse em um assunto do que em outro. Em livros de ficção, por exemplo, se você tá querendo, sei lá, ler um romance levinho, você não vai pegar um thriller. Porque é legal até para algumas pessoas, essa dica de programar o que vai ler, escolher leituras para o mês, funciona bastante, porque você precisa pensar menos no momento ali que você termina um livro, você não precisa usar tanta energia para pensar no que vai ler a seguir. Então, essa é uma dica que pode sim funcionar para você, mas você precisa se conhecer, porque para mim essa dica não funciona tanto. Eu realmente prefiro ir ali pegando, termino de ler um livro, aí eu vou, mesmo que eu demore a escolher entre finalizar um livro e entre começar um novo livro, mesmo que eu demore um pouco para escolher, eu realmente prefiro pegar um livro que esteja de acordo com a minha vibe do momento. Então, aí vai de você se conhecer. Se essa dica funciona para você, você já faz aí a lista de livros que você quer ler durante um mês, ou durante a semana, ou, enfim, ou durante o trimestre. Mas se não funciona para você, tudo bem. Você só tem que ter mais ou menos ideia aí de como tá a sua vibe do momento, o que é que você tá tendo interesse de ler. E aí você já tem que ter mais ou menos essa ideia também para não comer mosca, como diz o ditado, enquanto você fica pensando no que vai ler. Porque esse espaço entre uma leitura, né? Você finalizou uma leitura e vai começar uma nova leitura, se for um espaço de tempo muito grande entre esses dois momentos, pode ser que você comece a desanimar aí e diga assim, depois eu leio, e aí acaba que você vai perdendo pouquinho a pouquinho o hábito da leitura novamente. Então, é bom que esse espaço de terminar um livro e começar um novo livro não seja tão longo assim. E mais uma dica é, você pode fazer desafios literários para você, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu ritmo de leitura, de acordo com o que você gosta de ler. Então, tem bingo literário. Eu fiz alguns esse ano e peguei muitas inspirações lá no Pinterest, que tem várias inspirações de desafios literários. E aí você vai adaptando mesmo, como eu disse, para a sua realidade. Então, você pode fazer um desafio e estabelecer, se todo dia eu leio 15 minutos por dia, ótimo, já é um tempo estabelecido muito bom. Aos poucos, naturalmente, esse tempo tende a aumentar. Mas se você está começando aí ou restabelecendo o hábito da leitura, você pode estabelecer, vou ler todo dia 10 minutos. Então, se você ler 10 minutos por dia, no final aí da semana, de 7 dias, você já lê um pouquinho mais que uma hora. E aos poucos esse tempo vai aumentando, porque ler 10 minutos é melhor do que não ler nada. Você também pode estabelecer desafios de página. Hoje eu quero ler, todos os dias dessa semana eu vou ler 10 páginas. 10 páginas parece pouco, mas aí quando você chega ali no domingo, você leu 70 páginas na semana. Então, parece que as metas literárias, olhando isoladamente, não vai trazer muita coisa, né? Não vai te fazer avançar na leitura. Mas quando você olha no final da semana, você já conseguiu avançar de uma forma considerável. Também tem aí os desafios literários que eu gosto bastante. Esse ano eu fiz o bingo literário, esse ano eu fiz o ler para ganhar. E, enfim, você vai fazendo aí os seus desafios. No Pinterest tem vários, você pode anotar também quais são os livros que você gosta de ler. Tem o Scooby, tem o Maratona app, que você pode registrar também suas leituras. Você pode registrar o avanço da leitura, você pode fazer resenha, você pode fazer considerações ali sobre as partes da leitura que você tá. Você pode ver outras pessoas também fazendo essas considerações. Você pode colocar na capa do livro um post-itzinho, e aí você vai marcar a semana, né? Os 7 dias da semana, segunda,
manda um quadradinho embaixo, cola na capa do livro esse post-it e todo dia você vai fazendo um check. Segunda-feira eu li, fiz um check. Terça-feira eu li, fiz outro check. E isso vai te fazendo se empolgar mais para ir lá e fazer o check da leitura. Então, no dia que você não leu, você vai ver lá que você não pôde dar o check, você vai ficar agoniada para que na outra semana você consiga fazer ali o check em todos os dias da semana de leitura. Enfim, tem várias estratégias aí para você aprimorar o seu ritmo de leitura, para você realmente conseguir estabelecer aí o hábito da leitura. E a última dica, gente, é uma polêmica, porque eu sei que muita gente não gosta de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas consegue sim, só tá se subestimando. Eu, por exemplo, sou uma leitora já há bastante tempo e eu pensava que eu não conseguia. Até que um dia eu realmente peguei 2 livros, só que a dica importante para você ler mais de um livro ao mesmo tempo é pegar gêneros diferentes. Então, hoje eu tô lendo, sei lá, uns 5, 6 livros ao mesmo tempo. E é óbvio que nem todos vão estar ali no mesmo ritmo, eu não vou conseguir terminar todos de forma igual, eu não vou conseguir dar a mesma atenção para todos. Cada livro ali que eu tô lendo vai me prender de uma forma diferente, em um ritmo diferente, em um tempo diferente, é normal. Mas por que você ler mais de um livro ao mesmo tempo? Porque vai ter momento ali da sua semana que você vai querer uma leitura bem levinha, bem fluida, rápido, fácil. Mas vai ter ali um período da semana também que você vai conseguir fazer uma leitura mais densa. É normal que a gente tenha essas fases durante a semana, durante o mês, durante o trimestre, durante o ano. E a gente aí pode ter mais de uma opção ao mesmo tempo para cada ritmo de leitura que você está tendo. Aí, no dia que você quer uma leitura mais leve, você pega um livro mais leve. No dia que você quer uma leitura mais densa, você tem essa opção. E aí você vai intercalando. E aí a dica que eu disse é, não pega do mesmo gênero. Ah, eu tô querendo ler um thriller e um romance. Ok, mas eu tô querendo ler um romance, aí eu pego 3 romances ao mesmo tempo. No final das contas, você misturou as 3 histórias e ficou tudo confuso, você não avança nenhuma. Então, você vai pisando aí de acordo com o seu ritmo. Você vai pisando até onde você vê que é útil, que tá sendo bom, que tá sendo proveitoso. E a última dica, que nem tava aqui no roteiro, é uma dica bônus, é tenha um Kindle. Gente, olha aqui, eu falei que eu ia conseguir, né? Fazer a capinha de crochê. Pausa para esse momento, mas tenha um Kindle. O Kindle é um leitor digital. Aqui sempre fica a foto da capa do livro que eu tô lendo no momento, mas tenha um Kindle. Gente, eu não sei o que é que a Amazon colocou nesse leitor digital, mas de fato, de verdade, o ritmo de leitura fica muito mais acelerado aqui. E você tem acesso a milhões de livros na palma da sua mão. Principalmente se você paga o Kindle Unlimited, que é um programa aí que você pode pegar 20 livros simultâneos, como se fosse uma biblioteca, você baixa 20 livros simultâneos aqui no Kindle e você consegue ler enfim, vai aí do seu ritmo de leitura e só custa R$ 25 por mês. E muitos e-books aqui vão custar 30, 35, 38, R$ 40 e você só lê um, que é o que você comprar, né? Então, comparando aí ao preço de alguns e-books, vale muitíssimo a pena você pagar o Kindle Unlimited, porque você tem muitas opções de leitura. E se você quer comprar o Kindle, ou se você quer adquirir o Kindle Unlimited ou qualquer livro a mais, eu tenho um link aqui embaixo. Por favor, comprem no meu link, porque vocês não pagam a mais nadinha por isso e vocês me ajudam com uma pequena comissão. E é isso. Gente, sério, vocês precisam comprar o Kindle, porque de fato isso aqui muda a vida do leitor, porque você vai levar para qualquer lugar, você não precisa de internet para ler, só você já deixar baixado todos os livros aqui que você lê em qualquer lugar. A tela, a luz da tela não fica doendo os olhos, não é como se fosse um celular, é bem fosco. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Olha só, parece um papel mesmo, parece um papel de verdade. Então, assim, é muito bom. Você leva 1 milhão de livros na bolsa, sem sentir o peso de 1 milhão de livros na bolsa, né? E, sem contar que sempre machuca as pontinhas do livro. O livro sempre fica ali amassado, desgastado, e eu morro de dó de colocar livro na bolsa. Então, geralmente, quando eu saio, eu sempre levo o Kindle. Eu quase nunca levo o livro físico, a não ser que eu tenha ali alguma
roupinha, capinha para protegê-lo, mas o Kindle tá sempre comigo. Essa semana eu disse para uma amiga minha que eu e o Kindle nós somos quase uma pessoa só. Então, onde eu estiver, o Kindle também vai estar. E não é uma guerra, gente, não é uma guerra de o livro físico é melhor, o Kindle é melhor, simplesmente é ter as possibilidades, ter as opções ali. Então, tudo é estratégia. Eu posso amar o livro físico tanto quanto eu amo o Kindle. E tá tudo bem na vida do leitor. Então, aproveitem aí as tecnologias que vêm para nos ajudar. Gente, a minha eu do futuro precisou vir aqui se retratar, porque eu simplesmente esqueci de uma das dicas mais importantes. Então, eu vou dar agora, enquanto eu faço aqui minha skincare. Mas, olha só, o que eu faço que me ajuda muito, e aí eu vou precisar tirar só o óculos. Uma dica que eu dou, que é muito útil para mim, é você ouvir audiobook enquanto você está lendo. Não é que você vai só ouvir e vai fazer outra coisa. Você vai ouvir enquanto você lê. Então, você consegue fazer o acompanhamento do que está ouvindo através da sua leitura. Isso me ajuda muito a manter a concentração na leitura, a conseguir me concentrar por mais tempo também, porque principalmente para pessoas que têm déficit de atenção, têm dificuldade em concentração, esse período muito longo de concentração profunda é dificultoso. Então, você precisa realmente de uma ajuda externa. E para mim funciona demais eu ouvir audiobook. Tem a Audible, que é a plataforma de audiolivros da Amazon, e já aconteceu de enquanto eu lia e ouvia ao mesmo tempo, eu vou fazendo as duas coisas simultaneamente, eu pego o audiobook mais para me ajudar até esse período de concentração na leitura mais longo, mais prolongado. Então já aconteceu de eu passar, tipo assim, horas consecutivas lendo um livro, sendo que, na verdade, eu não consigo, de forma comum, no dia a dia, na rotina, passar, tipo, 4 horas direto lendo um livro, e já aconteceu de eu conseguir, com a ajuda do audiolivro, ouvindo enquanto eu lia, e, assim, a leitura engata de uma forma mágica e extraordinária, e eu gosto muito. Óbvio que não é toda leitura que eu faço isso, nem sempre também os livros que eu estou lendo está disponível lá, então, isso aí é muito relativo, mas muitas vezes me ajuda bastante. E como é uma plataforma que ainda está em processo de se estabelecer para os leitores conseguirem acompanhar, então sempre está tendo promoção de valores aí da assinatura mensal. Então, já consegui 3 meses por R$ 99, assim como o Kindle Unlimited era no começo. Então, sempre aí você vai conseguir promoções para assinar a Audible. Eu vou deixar também um link aqui embaixo, se você tiver interesse em dar uma olhadinha, ver se as promoções estão disponíveis aí para a sua conta da Amazon. Você dá uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas é muito legal, gente. Dá uma chance de você ler ao mesmo tempo que escuta a leitura, né? O audiolivro. E aí, isso pelo menos me ajuda demais. Eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí. Principalmente se você tem dificuldade de se concentrar por muito tempo, principalmente se você quer começar o hábito da leitura, quer fortalecer esse hábito, quer se empolgar com a leitura, quer engatar na leitura, ajuda muito. E essas foram as dicas de hoje. Se você gostou dessas dicas, me conta aqui embaixo. Também deixa aqui embaixo nos comentários quais são as dicas aí que você usa, as estratégias que você usa para melhorar o seu ritmo de leitura, para estabelecer uma rotina de leitura. Me conta aqui quais são as estratégias que você usa aí na sua rotina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!